Então, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula aí de desenho mecânico. Hoje, 22 de fevereiro, segunda-feira, turma do horário AB manhã. Hoje nós vamos falar sobre um elemento que auxilia no detalhamento técnico das peças e componentes, que é a aplicação dos cortes, tá? A grosso modo, o corte, ele tem um objetivo de facilitar o detalhamento técnico da peça, apresentando as arestas internas ou arestas ocultas. Ou seja, o corte, ele traz à tona, ele torna visível aquelas arestas da peça que, quando apresentada nas vistas, sempre estariam representadas de forma oculta, ou seja, pontilhada. Geralmente um furo, algum detalhamento interno à peça. Desta forma, você aplicando o corte, ele traz à tona esse detalhamento. Você transforma essas partes internas em arestas visíveis, permitindo assim maior facilidade de compreensão e o correta aplicação de cotas e dimensionamentos, ok? O corte também ele tem outras vantagens em relação às variações de aplicação e em função de, podemos falar assim, escala de apresentação, detalhamento e assim por diante. Nós vamos ver durante a aula. Vamos lá. Cortar quer dizer, né, dividir, seccionar, separar em partes. Corte é um recurso utilizado em diversas áreas de ensino, tanto para facilitar o estudo dos interiores dos objetos. Sem tais cortes, não seria possível analisar detalhadamente, né, o objeto em estudo. Porque não só na mecânica, mas também utilizam modelos representados para facilitar o estudo em sua estrutura interna de funcionamento. Então, eu coloquei aqui da área da medicina, vocês já devem ter visto, né? Muitas imagens, tem até aqueles modelos que você vê geralmente em consulta médica, onde você consegue ver internamente a parte componente dos órgãos. Ou seja, o corte aqui é aplicado para facilitar o estudo e compreensão do funcionamento do mesmo. Na arquitetura, para demonstrar partes interiores, né, representação de como seria o elemento, foi aplicado um corte. E na mecânica, produção, a área tecnológica em si, não que a arquitetura não seja, o detalhamento interno dos componentes. Então, aqui, o corte foi aplicado a esses dois motorredutores, a fim de detalhar a composição de transmissão do trem de engrenagens dos mesmos. Professor, o que é motorredutor? Motorredutor é um motor acoplado já a um redutor variador de velocidade. Então, ele é um motorredutor. Quando você olha aqui, você vê que ele é feito por um trem de engrenagens, é um conjunto de engrenagens interligadas, que faz a variação de rotação e torque aí em função do projeto. Então, você consegue ver internamente a parte interna, em função do corte que foi aplicado na carcaça. Então, o corte ele vem sempre para agregar valor ao desenho, ao projeto, à peça. Facilitar o detalhamento, consequentemente facilitar a compreensão do mesmo, né? Dentro do desenho técnico, o corte é a denominação dada a uma representação de um produto seccionado por um ou mais planos, planos esses virtuais, ou seja, a gente não observa eles não estão representados, apenas estão usando ali como referência de corte, tá? Chamados de planos secantes, né? O que é um plano secante? É um plano que tem apenas um ponto de interseção com outro plano, ou seja, uma linha de contato, tá? No corte se representa tudo que está no plano atrás do corte. Então, se a gente tem uma peça aqui, a gente aplica essa linha de corte, eu vou só mudar a cor do meu ponteirinho aqui, para facilitar a leitura. Opa. Então, aqui, ó, a gente tem uma linha aqui que vai ser aplicada ao corte. A partir do momento que a gente aplica o corte, é representado o que está atrás desse corte. Por que atrás? Que é justamente o que a gente vai representar na nossa imagem, né? Na representação técnica. É um recurso muito utilizado para representar mais efetivamente detalhes internos dos componentes ou montagem. Ou seja, o corte ele não é aplicado apenas em peças. Você vê muito corte em montagem, né? Facilita a compreensão de posicionamento e localização das peças. Então aqui a gente tem um corte em um plano, temos um corte em outro plano. E a representação vem a vista posterior ao plano de corte.
Veja que quando a gente olha essa peça, não importa a vista que a gente escolha, seja frontal, superior, lateral esquerda, direita, oposta, o furo ele sempre vai estar representado apenas com o orifício, né, circular do corte à tona, mas o prolongamento dele ele sempre vai estar oculto na peça. Ele nunca vai estar representado de forma visível. A partir do momento que você aplica o corte, se torna visível tanto o furo quanto outros detalhes da peça. Só lembrando que nossa aula é bidirecional. Qualquer dúvida, questionamento, só perguntar. Identifica-se o sentido de observação das setas acompanhadas de letras. Então, vamos lá. Como que a gente identifica o nosso corte? Isso é uma coisa muito importante que muitas pessoas não levam em consideração, tanto na interpretação do desenho, quanto na apresentação do desenho, que é o nosso caso também, né? A expressão de corte AA é colocada abaixo da vista achurada. As vistas não atingidas pelo corte permanecem em todas as linhas. Na vista achurada, as linhas tracejadas podem ser omitidas, desde que isso não dificulte a leitura do desenho. Então, o que a gente quer dizer? Primeiramente, quando a gente aplica aqui uma linha de corte, que seria o plano, né, ó, nós temos aqui uma linha representando o posicionamento do plano, é fundamental para a interpretação da peça, já a gente vai mostrar exemplos do porquê. E aí tem essa setinha indicando e o A, letra A. Ou seja, esse corte, ele é de A até A, está aqui, AA. E quando você faz a linha de corte, então se eu tenho minha peça aqui, eu corto e estou representando nesse sentido, eu tenho que rebater no sentido da seta, ok? Aqui a nossa peça ela é homogênea nos dois lados, mas podem ter peças que não têm homogeneidade dos lados. Então é fundamental o sentido de aplicação do corte. Mesma coisa o corte B. A partir do momento que você aplica o corte B, de B até B, faz a linha e indica o sentido do corte. Pessoal, uma coisa muito interessante. Linhas tracejadas podem ser omitidas. Se nós observarmos no corte de A a A, eu não vou ter nenhuma aresta oculta em relação à nossa peça. Mas já no corte B até B, nós temos arestas ocultas, que seria o detalhamento dessa outra parte da peça. Não é obrigatório aparecer, pode aparecer ou não. Isso é uma opção do projetista, ok? Decisão do corte. Isso é uma coisa muito importante. Quando, aonde eu vou aplicar esse corte e como? Aqui nós temos uma peça, tá? E essa peça foi aplicada a 3 cortes distintos, apresentados de formas diferentes. E aí eu quero mostrar para vocês qual corte é mais eficiente, né? Por exemplo, aqui nesse corte na vista superior, ó, ele foi aplicado um corte na vista frontal, de A até A, tem o sentido de indicação e ele está representado na vista superior. Quando nós aplicamos esse corte, olha o que a gente observa da peça, né? Ó, aqui é a parte achurada, que era para ser verdezinho também. O achurado ele representa a parte maciça da peça. Essa parte com cor representa a parte superficial da peça, onde teria o contato, né? Vejam, nesse corte superior, o que nós conseguimos detalhar seria essa peça. Pessoal, essa imagem aqui, ó, que eu estou circulando agora, ela não é real, ela não existe. Ela está aqui apenas para apresentar a peça na geometria como seria o corte. Nós não desenhamos essa peça, ok? Vista frontal, um corte aplicado na vista frontal. Então, aqui na superior foi aplicado de A a A e rebatido aqui. Dessa forma, olha que interessante, nós fazemos o detalhamento interno tanto desse furo quanto deste outro furo quadrado, né? Ou seja, aqui a gente faz praticamente o detalhamento completo da peça, de todas as arestas ocultas, tá? Já no corte aqui que a gente tinha visto anteriormente, a gente só detalhou o furo internamente. Esse furo ele não apareceria em nenhuma das vistas, né? Como também esse aqui de baixo, o furo quadrado, também não aparece em nenhuma das vistas atrás. Todo mundo é oculto. Se eu vier aqui na lateral esquerda, né, que está na direita, aplicamos aqui, ó, de A até A e fizemos o corte. Veja que aqui a gente representa apenas o furo quadrado, né, internamente. A parte do furo cilíndrico ele está oculto em todas as vistas. Ou seja, a melhor eficiência aqui seria esse vista frontal, onde a gente estaria representando nosso objeto
todas as arestas ocultas estariam se tornando visíveis. E aí conseguiríamos fazer o completo detalhamento do mesmo. Ok? Então veja que a decisão do corte é uma decisão do projetista. Uns podem estar mais eficientes do que outros. Professor, esse corte de vista superior e corte de vista lateral estão errados? Não estão errados. Eles estão aplicados de forma certa. Só que eles não têm uma eficiência conforme esse corte da vista frontal. Ok? Achuras, preenchimento das regiões maciças, né? Na projeção em corte, a superfície imaginada cortada é preenchida por achuras, que são linhas estreitas. Quando a gente fala linha estreita, dentro do desenho técnico, a mão livre, nós temos diferenciação de espessura de linhas. As linhas auxiliares, o que são linhas auxiliares? Linhas de cota, aquelas linhas que a gente vai colocar as dimensões, linhas de achura, linhas de centro, linhas acessórias. Elas são representadas com metade da espessura da aresta da peça. Tá? Por que não precisamos se preocupar tanto com isso agora? Porque o software já faz isso de forma automática para nós. Lembra que ele é nosso melhor amigo? Ele nos ajuda. Geralmente são linhas tracejadas, né, a 45 graus, porém em alguns casos é permitida inclinação de 30 graus, uma variante. Vou explicar o porquê para vocês. Primeiramente temos uma peça quadrada, corretamente aqui preenchida com angulação de 45. Se eu usar 45 nessa peça, né, nesta posição, veja que a aresta ela estaria paralela a uma das faces. Não é recomendado você usar linhas paralelas. Por que a inclinação? Justamente para que ela não seja confundida com nenhuma aresta, ou interna ou externa da peça. Tá? Inclinação sempre... professor, aqui eu tenho uma peça cilíndrica, oval, eu não tenho uma referência para dar o ângulo. Você tem os planos que cortam, Mara. Você usaria um dos planos aí como referência de inclinação, ok? O que é a achura, né? O preenchimento de modo real. Nós, da engenharia mecânica, produção e automação, não utilizamos a achura no desenho técnico para representar o material, apenas para representar materiais distintos dentro da montagem. Na verdade, o material distinto dentro da montagem pode ser um material único, todas as peças, mas é só para delimitar a peça, nós usamos achuras diferentes. No entanto, quando você vai para engenharia civil ou arquitetura, as achuras também mostram tipos de materiais. Como assim? Então, aqui em cima, por exemplo, nós temos ligas. Opa, não. Metal em geral, ferro fundido, ferro forjado. Veja que as achuras são distintas. Metal branco e cortiço ou couro. Cobre, alumínio, né? Madeira, vamos lá, aço inoxidável, ao concreto, plástico, borracha. Ou seja, existem texturas específicas que dentro do desenho técnico você utilizaria para especificar o material. Lembrando, produção, mecânica e automação geralmente não utilizam este recurso. Utilizam apenas uma achura para diferenciar peças de limitâncias, limitâncias não, delimitações das peças, ok? Por exemplo, achuras de uma peça composta, né, unidas por montagem, são feitas em direções diferentes. Cortes de componentes em paredes muito delgadas, ou seja, muito finas, né, como, por exemplo, chapas, juntas de guarnição, perfis estruturais, que no caso nós vamos usar uma arruela, devem ser representadas em negrito, ou seja, preenchidas. Então, qual que é o intuito do corte para mecânica, produção, automação? É você poder diferenciar as achuras, desculpa, achura e corte, né? Você identificar a montagem do seu componente e, por meio das achuras, diferenciar as limitações da peça. Por exemplo, aqui nós temos a peça 1 e a peça 2. Se nós mantivéssemos todas as arestas alinhadas, todas as achuras alinhadas, ficaria difícil a interpretação. Qual seria a peça 1, qual seria a peça 2? Aqui não, nós sabemos que essa é uma e essa é outra. Mesma coisa nessa montagem, né? Como se fosse um eixo com um tampão aqui, e aqui nós temos uma arruela, uma junta de vedação, uma gacheta, por exemplo. A gacheta é delgada, né? É uma pecinha bem estreita, então não tem como eu achurar ela, ela fica preenchida por maciço. E aqui é a peça 1, e aqui temos a peça 2. Já nessa montagem, que é uma válvula tipo gaveta, é aquela válvula registro que a gente abre lá, por exemplo, do chuveiro, da torneira.
para que a água passe. Então, temos aqui a forma construtiva dela, todas as partes componentes em corte. Então, a gente vê aqui a carcaça até onde ela vai, temos uma parte de uma tampa, temos peças internas, ó, rosqueadas, temos aqui a parte móvel, o eixo, né, o manípulo, ou seja, o corte, ele diferencia para a gente as partes componentes do elemento. Cada uma delas tem as suas limitâncias e posicionamentos. Professor, como que eu faria o detalhamento técnico dessa peça? Na verdade, aqui você faria a identificação das partes componentes, a montagem, e aí a gente vê quais são os posicionamentos para a gente poder fazer a montagem. As peças são detalhadas individualmente, cada um no seu desenho técnico, ok? Aqui é uma instrução de montagem, por exemplo. Algumas aplicações que devem ser levadas em consideração e tomar cuidado. As churas não devem ter a mesma inclinação das arestas a peças, nem de cotas. Também não devem interceptar dimensões. Como assim? Veja essa peça. A achura aqui está aplicada de forma errada. Por quê? Porque ela está alinhada com uma das arestas. Ah, professor, então o que eu faço? Usa o sentido oposto. Seria o correto. Ah, mas se minha peça tem a mesma inclinação dos dois lados, aí você vai usar aquele recurso de variar a angulação da achura, para que ela não fique paralela a nenhuma das arestas. Por que isso? Porque se você não conhece a peça, você pode levar alguma identificação ou alguma percepção errada aqui na análise desses elementos. A cota também não pode estar alinhada com a achura, tá? Você deve usar ou uma angulação diferente ou um posicionamento diferente. Mesma coisa quando ela é interna ou quando ela é externa, tá? Conforme a forma de apresentação. Por que não pode ser assim, professor? Porque isso aqui dificulta a compreensão da peça. Quando você fala dificuldade em compreensão, cuidado. É muito interessante esse ponto de vista. Você interpretar uma peça que você desenhou, mentalmente você conhece a peça. E isso a gente tem que trabalhar sempre pensando naquela pessoa que vai conhecer a peça a partir do seu desenho. A interpretação do próximo. O próximo que não pode ter dificuldades em interpretar o que você desenhou. Quando você desenha detalhadamente uma peça que você conhece, é fácil a compreensão. Você sabe da peça. Mas muitas pessoas vão ter o primeiro contato por meio do seu desenho. Outras formas de achuras e arestas corretas ou incorretas, né? Nós temos aqui essa flange com 5 furos e um ressalto, né? Foi aplicado um corte de A a A e representado 5 elementos. O que está certo e o que está errado aqui, né? A imagem inicial está correta, essa primeira aqui. Por quê? O corte faz o quê? Deixa à vista todas as arestas ocultas, ou seja, tudo que for interno à peça se torna visível, então as arestas estão visíveis. Eu não tenho representação de arestas invisíveis aqui. Legal. Outra coisa correta, a achura está preenchido corretamente toda a peça. Professor, mas não tem um lado e outro, independente disso, a peça é homogênea, então a representação é a mesma. O que está errado nessa segunda imagem aqui, ó? As arestas que eram para ser visíveis estão invisíveis, ou seja, estão pontilhadas. É errado, se você aplica um corte é para trazer à tona essas vistas. O que está errado na terceira? Quando você fala vista em corte, essa terceira está errada. Mas se for uma vista de seção, ela está certa. Nós vamos ver o que é vista de seção já já. Mas aqui veja que ela inibiu algumas arestas da peça, como se a gente carimbasse a peça, né? Pegasse uma peça dessa real cortada, melasse ou pintasse essa orifício e colocasse lá como um carimbo e aparecer somente a seção. Corte está errado, mas em seção, essa é a forma de seção da peça. Tá? O que está incorreto aqui nessa quarta opção? Olhem a achura, ela está espelhada. Esse espelhamento fala que essa parte decimal é uma peça que é outra. Está errado, porque nossa peça é homogênea, uma única peça, ou seja, a achura teria que ser por igual em toda a peça. E a última, mesmo sentido. Foi usada uma achura na parte externa e uma achura na parte interna. Mas estão alinhadas, mas estão representadas de formas distintas. Ou seja, não é peças diferentes, é a mesma peça. Tá? Então, quando a gente fala de corte, o correto seria apenas este primeiro item. Ok?
Elementos não cortados. Isso é uma coisa muito interessante. Elementos padronizados de máquinas, com pinos, rebites, parafusos, entre outros, não recebem corte, pois os mesmos não precisam ser detalhados, apenas identificados. O que são elementos padronizados de máquina? São os famosos elementos de máquina. O que são elementos de máquina? São os elementos de fixação, de apoio, são elementos padronizados que dentro do nosso projeto a gente não desenha, não detalha, porque ele é um produto de prateleira. Como assim? A gente vai especificar o mesmo. Então, um rolamento, por exemplo, eu não fabrico um rolamento no meu projeto. Eu especifico qual é a geometria e o tamanho do meu rolamento em função do que tem no mercado, em função de catálogos e manuais de fabricante. E aí, quando eu coloco ele aqui dentro do meu desenho, ele não recebe corte porque ele não precisa ser detalhado. Ele apenas precisa estar demonstrado aonde seria o posicionamento do mesmo. Então, aqui nós temos um rebite, tá? Pessoal, nós vamos falar de elementos de fixação, elementos de apoio ainda, mas só para a gente começar a salientar, não é um arrebite, é rebite. Muitas pessoas chamam de arrebite. Arrebite é uma droga, um remédio, né, usado para tomar e não dormir. Isso aqui é um rebite, elemento de fixação permanente. Temos um pino aqui, ó, dentro do elemento. Temos uma chaveta, meia-lua, Woodruff, que a gente chama, né? Temos aqui um elemento de apoio a um eixo. E um elemento de fixação móvel, um conjunto porca-arroela e parafuso. Então veja que a gente está diferenciando as chapas e não o parafuso e a porca e a arruela. Ou seja, eles não recebem corte. Ok? Ah, professor, como eu vou saber disso lá na hora de desenhar? O software faz a identificação, mas ele pergunta para você, né? Para você usar os elementos que vão ser cortados, representados ou não. Então, automaticamente ele faz essa inibição já do elemento. Corte no plano secante. Tipos de corte. É muito interessante. Vamos lá. Qual que é o intuito do corte, novamente? Trazer à tona as arestas invisíveis. Legal. Temos essa peça aqui, desenhada. Precisamos fazer o detalhamento técnico da mesma. Mas estou em dúvida onde aplicar o corte. Se eu aplicar meu corte aqui nesse plano de A até A desta primeira peça, ela faz a representação interna dos furos. Legal. Vou fazer aqui a representação do corte. Quando eu faço a representação do corte, veja que eu trouxe à tona apenas as arestas dos furos. E essa aresta quadrada aqui, essa aresta desse corte quadrado aqui, esse rebaixo, desse furo, né? Não é um rebaixo, é um furo. Ele não aparece. Então eu vou mudar a minha linha para o centro, de A até A, e aí meu corte vai aparecer as arestas internas desse corte, desse furo. Sim, mas e aí você não detalha os furos. E aí, professor, como eu faço? Aplico duas linhas de corte? Não. Existem as variantes das linhas de corte. Como assim? Você pode aplicar um corte com desvio. Vamos lá. Aqui vai se mostrar importante a primeira vez como você deve representar, como é importante você observar aonde está a linha de corte para a correta compreensão da sua peça. Veja que foi aplicado um corte com desvio. O plano, ele vem desse ponto que está a setinha até, passando pelo furo, até este ponto. Posteriormente, ele desce até o centro da peça. Quando ele desce até o centro da peça, ele intercepta e passa pelo esse corte central, quadrado. Depois ele volta para o plano original, onde está o furo e termina o furo. E é representado dessa forma. Cuidado, você analisar essa imagem apenas com esta, sem observar a linha de corte, você pode fazer uma representação errada da sua peça. Você pode achar que sua peça é desta forma. Opa, só um instante. Eu errei aqui. Cuidado, ó, para não interpretar que a sua peça é dessa forma, e quando você passar a linha de corte aqui, ó, opa, era para ser uma linha aqui. Vamos apagar, só um instante. Linha. Pronto. Você não achar que a linha de corte é dessa forma e essa representação representa essa peça. Estaria errado.
Veja que existe um desvio. Então, como é importante você observar o corte e observar a linha de corte para identificar o correto posicionamento. Aqui, pessoal, é apenas a peça em corte. Essa imagem ela não existe, ela é apenas para representação técnica aqui e demonstração na aula, tá? O correto é do corte de AA representado na vista, ok? Um outro exemplo de corte com desvio muito interessante. Veja que essa peça ela não é nada simétrica. Nós temos um primeiro aqui, ó, um entalhe, temos aqui um furo com rebaixo, temos um furo e temos um outro recorte aqui, né? Se eu for representar essa vista superior dessa peça, aqui você vê que as peças não estão alinhadas. Ou seja, será aplicado um corte com desvio. Então vem aqui, ó, o ponto A intercepta esse primeiro furo, ele desce até o plano do segundo furo, depois sobe até o centro da peça. Quando a gente faz esse corte representa, aqui estaria a representação de corte de A a A. Veja que nesse corte nós representamos todos os elementos internos da peça. Olha que bacana. A gente consegue observar todas as partes componentes. No entanto, para você desenhar essa peça, tem que tomar cuidado. Eles não estão alinhados. Você tem que fazer a sua análise em função da linha de corte. Ok? Corte parcial. O que é um corte parcial? Né? É utilizado apenas para mostrar pequenos detalhes internos nas projeções. Limita, né, a parte cortada, usa-se a linha de ruptura. A linha de ruptura é essa linha sinuosa. Parece tanto essa linha aqui cardíaca que a gente fala, né, que faz aquele a gente vê nos filmes lá dos monitores cardíacos, como ela pode ser toda sinuosa, toda não linear. O que acontece? Quando você faz essa representação, muitas vezes você tem uma peça muito detalhada, você não tem espaço para colocar uma vista aonde vai apresentar esse elemento, e aí você faz um corte na vista apenas para aquele detalhe. Porque você tem tanto elementos externos para serem apresentados, quanto internos. Então veja que esse furo interno aqui, ó, ele nunca vai conseguir ser representado numa vista. Aí foi apresentado aqui um corte parcial, onde eu detalho essa parte parcialmente do elemento, faço aqui as dimensões e ele recebe apenas um corte parcial. Não é tão utilizado hoje em dia, muitas vezes se utilizava isso porque a mão livre para você fazer um corte de uma peça muito complexa daria um trabalho muito elevado. Então você fazer um corte parcial era muito utilizado nessa época. Ou, por exemplo, eu tenho um eixo, esse elemento ele pode ser representado em apenas uma vista, né? Falando que ele é cilíndrico, e aí eu faço detalhamento interno para detalhar a parte do furo com rebaixo. Então, vejo que tem um furo com rebaixo, uma parte roscada, e assim por diante. Meio corte, muitos chamam de corte do preguiçoso, mas não é não, é só uma forma de representação. O meio corte é empregado no desenho de peças simétricas, no qual aparece somente meia vista em corte. O meio corte apresenta a vantagem de indicar em uma única vista as partes internas e externas da peça. Então veja que aqui foi aplicado o meio corte, aqui é como seria um quarto da peça retirada, né? Para representar um lado a parte externa, do outro lado a parte interna da peça. Veja que isso facilita a compreensão em menos vistas, tá? Mesma coisa essa pecinha aqui, ó, ela tem uma simetria, mas ela é retangular, mas ela é simétrica, tanto num plano X quanto Y, vamos dizer assim, qualquer um dos planos ela é simétrica. Então basta tirar um quarto dela e representá-la em meio corte. Tudo isso, pessoal, o software faz para a gente, tá? Meio corte em vista única também. Peças homogêneas, você pode fazer a representação em vista única. Professor, mas como eu vou saber que ela é cilíndrica? Tem a linha de centro, e quando você colocar a dimensão aqui, ela vai ser representada pela simbologia do diâmetro também, tá? Então eu vejo externamente a peça e internamente a peça. Mesma coisa aqui, essa outra. Ela é cilíndrica, vejo o detalhamento interno e o detalhamento externo. Legal? Olha aqui essa pecinha. Veja a simetria, como a gente falou. Ela tem simetria tanto nesse espelhamento quanto nesse. Então foi aplicado aqui um corte. Opa!
Vamos fazer aqui uma representação desse corte. Pronto. Foi aplicado um corte nessas linhas aqui, né? Ó. Olha que interessante. Aí aqui a gente tem essa primeira aqui, que eu vou chamar de A, é a vista nesse sentido aqui, ó. Né, ó. Seria o A. Então eu vejo tudo nessa aresta, ó. O que está representado nesse elemento de furação. Ah, e se eu observar agora no sentido B aqui, como assim sentido B? O B seria esse, ó. Melhor eu pegar o texto. Aqui seria o B, ó. Tá? Por que esse seria o B? Porque ele representa apenas esse lado aqui, ó. Esse sentido de observação. Aqui seria o B. Só um instante. Nesse sentido. Ok? Professor, por que está demonstrando isso? Veja que no corte A eu represento as duas partes internas da peça, tanto esse furo central quanto esse outro furo. Já no B não, eu só faço o furo central. Então veja aí que a análise aí de cada pessoa tem que levar em consideração todos esses pontos. Qual seria o corte correto de ser utilizado? Ok? Aqui são outras combinações de corte. Hoje em dia elas não são tão utilizadas, eram utilizadas quando você fazia detalhamento técnico manual, tá? Mas hoje, com a facilidade do software, isso aqui praticamente foi extinto. O que seria isso aqui? É uma representação de meia peça com corte já toda detalhada. Por exemplo, aqui nós temos aqui uma linha de igualdade e uma linha de centro, ou seja, esse lado é igual ao outro, tá? Temos aqui as cotas desse parte, veja que é um diâmetro de 20, ou seja, é um furo cilíndrico, né? Aqui onde não tem diâmetro, não é só comprimento. Então, você consegue compreender essa sua peça somente com essas medidas e esse meio corte. Nessa do signo de baixo também é muito interessante. Veja que ela é simétrica, mas ela está representada apenas com meio corte. Ah, professor, mas eu não estou vendo nem a parte achurada, porque não precisa. Ela é feita com meio corte, ou seja, ela é similar de um lado ao outro, é uma peça cilíndrica com 4 furos. E vem um detalhezinho muito interessante aqui, ó. Olha aí onde está o pontinho vermelho. O que ele mostra? Espessura da peça. Em vez de eu colocar uma vista lateral apenas com a espessura da peça, eu posso representá-la como legenda, indicando espessura, tá? Ou seja, em apenas uma vista eu represento todo o meu componente. E essa aqui está representada apenas 1/4 da peça. Como assim 1/4? Aqui é a mesma peça pela metade, na verdade, como se fosse similar, tá? Ou fração diferente. Mas, ou seja, essa peça se espelha tanto para cá quanto para cá. E aí ficaria o quadrado com os 4 furos e o furo central. Tá? Veja que as medidas elas trazem o comprimento total da peça. E aqui é um meio corte de uma chapa similar a essa. Espessura, espessura. Ok? Pessoal, não é tão utilizado hoje em dia. Você vai pegar isso em algum desenho técnico muito antigo, de uma máquina muito antiga. Você é capaz de ver esse tipo de detalhamento. Não é tão utilizado hoje em dia. Mas a identificação da espessura, sim, tá? Saindo do corte, nós vamos ver vista de seção. O que é vista de seção? A vista de seção, ela representa a geometria naquele ponto indicado da peça. Como assim, professor? Você vai pegar aqui, por exemplo, esse eixo. Veja que esse eixo ele tem uma parte cilíndrica com um chanfro, que é um rebaixo. A parte central cilíndrica dele tem um rasgo de chaveta. E na parte oposta, ele tem uma espiga quadrada. Se eu for fazer uma vista dessa peça, olha aqui a vista dela. Veja que não tem tanta diferenciação de representação dos elementos. Vai estar representado nos demais elementos, como cotas, outras vistas, tudo bem. Mas você pode aplicar uma vista de seção. A vista de seção seria esse plano de A, por exemplo, aqui onde ele acontece, e aí o rebatimento viria seção de AA. Você não tem mais o detalhamento que está posterior à peça, é apenas aquela fatia, como se fosse aquela fatia ali da peça.
Então, você vê a seção dela. Aqui eu conseguiria detalhar o quê? O diâmetro, o rebaixo, tudo isso. De B até B, seção B. Olha aqui, ó. Eu faço detalhamento do quê? Do rebaixo, do furo, o rebaixo do rasgo da chaveta. Professor, o que é o chaveta? Chaveta é um elemento de travamento que a gente vai aprender mais para frente. Tá? E aqui a seção C, eu acho que é a seção quadrada. Então, aqui foi aplicada uma vista de seção. Tá? Quando se trata de uma peça com vários elementos distintos, é aconselhável imaginar várias seções para analisar o perfil de cada elemento. Então, está aqui as seções em função dos cortes. Ok? Onde eu vejo vista de seção? É muito comum, se você pegar, por exemplo, um manual de um fabricante de perfis, Gerdau, Aço Cearense, ArcelorMittal, qualquer fabricante que você pegar, por exemplo, vou comprar um perfil cantoneira, que seria esse perfil L aqui que nós chamamos. Esse perfil L, geralmente, ele é vendido numa seção aí pequena e um comprimento longo, que é uma barra, que pode ser de 6 a 12 metros, ou 12 metros. 6 metros é o mais comercial. E aí, se eu fizer o desenho técnico de uma peça dessa, ele fica inviável, porque ele teria uma vista lateral extremamente comprida, e aí, quando eu fizesse uma vista dele, lateral, frontal comprida, lateral, pegaria um pequeno detalhezinho. Então, você pode trazer a vista de seção interna à peça. Internamente, eu sei que essa seção era a seção L, tá? Que seria uma cantoneira, que nós chamamos. Olha aqui essa peça. Se fosse uma barra cilíndrica aí, vamos colocar uma polegada aí, 25,4 milímetros de diâmetro, por 6 metros de comprimento. Imagina eu representar isso no desenho técnico. Pra vocês terem uma noção, eu acho que ele ficaria não, né? Ele ficaria assim, ó. Ficaria uma vista lateral mais ou menos desse tamanho, uma vista frontal, vamos falar, e uma vista lateral aqui assim, ó. Bom, temos o detalhamento técnico da nossa peça. Veja que isso é inviável representar, né? Aqui é uma vista, ó, e aqui é a outra. Então eu faço apenas essa vista com a seção interna. Facilita a interpretação do mesmo, ok? Vista de seção com interrupção da vista. Em vez de ela ficar dentro da seção, você coloca essa linha de interrupção, é como se fosse a linha do... não é limite, esqueci, da derivação, da integração, né? Linha de integral. Você faz aqui como se fosse uma linha de integral, e aí você coloca a vista de seção interna, tá? Então, essa barra, ela é homogênea em todo o seu comprimento, todo o seu corpo, com uma seção sextavada. Veja aqui essa peça já, essa parte que recebe a seção, ela tem esse X, né, em relação à seção deste local, ok? Encurtamento, isso aqui é uma coisa muito interessante também, muito utilizado. Isso aqui sim é utilizado, eu utilizo bastante, por exemplo. O encurtamento só pode ser imaginado no caso de uma peça longa ou peças que contêm partes longas e de forma constante. Como assim? Veja esse eixo. Quando eu represento esse eixo tecnicamente, ele ficaria uma seção lateral aqui, né? Pequena em função do seu comprimento, igual a gente mostrou anteriormente lá nas barras. Quando eu faço o encurtamento de seção, eu vou pegar uma seção homogênea, onde não tem nenhum elemento interno, e aplico o encurtamento, ou seja, ela vai ser representada de forma curta. Com isso, você aumenta a escala de representatividade e professor, mas se eu colocar aqui a medida, se essa medida daqui até aqui tiver 300 milímetros, com encurtamento daqui para cá, o software também vai representar 300 milímetros. Ou a mão livre, você vai colocar o comprimento total. O encurtamento facilita você colocar no papel o seu desenho. Você usar uma escala menor, maior, uma representatividade maior, num espaço menor. Ok? Olha aqui, ó, o encurtamento duplo de uma peça, aonde? Apenas nas seções homogêneas. Professor, por que eu não poderia fazer deste ponto para esse outro, do primeiro para o último? Porque tem uma geometria no centro, não é homogeneidade. Onde é homogêneo é aqui, ó. Então, foi aplicado o corte naqueles dois pontos. Com isso, a peça foi encurtada, mais fácil da representação da mesma. Vistas auxiliares. Auxiliares. Foi escrito errado aqui, ó. Corrigir. Vista auxiliar. A vista auxiliar, ela é uma vista especial
aonde você vai trazer a representação da parte da peça num plano particular, um plano de projeção auxiliar. Como assim? Observe essa peça inclinada aqui, ó. Veja que, quando eu faço uma vista frontal dela, eu tenho uma representação. Quando eu venho para as laterais superior, a geometria apresentada ela é falsa. Como assim falsa? O comprimento dessa aresta não é o que está representado aqui, porque o comprimento dela é maior. Aqui ela está inclinada, né? Ó. Então, a medida que eu tirar aqui vai ser uma medida falsa. E aí, professor, o que eu faço? Você vai gerar um plano de projeção auxiliar. Este plano vai estar alinhado com a inclinação e você vai fazer o correto rebatimento do mesmo, trazendo a vista correta, em comprimentos, seções, geometrias. No desenho técnico, o modelo deve ser representado na posição que permita analisar todas as suas faces com seus elementos, ou a maioria deles, em verdadeira grandeza, pelo menos em uma das vistas ortográficas. Então, aqui nessas vistas, eu não posso detalhar essa parte superior aqui, ó, que ela está falsa. Essa medida aqui não corresponde a essa medida, ok? E aí, como vem essa projeção? Então, veja aqui que nós temos uma peça que parece uma cadeira de praia. Quando eu coloco nos planos, foram gerados o plano alfa e o plano beta, que são projeções auxiliares dessas duas partes inclinadas. Quando a gente coloca aqui no papel, ó, tá aqui elas inclinadas. Como que é o rebatimento? Desta forma. Como assim, professor? Veja que aqui é uma vista superior, foi aplicado um corte de seção aqui, ó. Por quê? Porque não adianta eu representar essa parte, seria uma falsa representatividade. Então, eu fiz essa representação aqui, ó, alinhada com ela. Ah, professor, e essa parte de corte? É porque seria uma área falsa aqui se eu colocasse essa medida aqui, né? Mesma coisa desse lado, tá? O software faz isso para a gente de forma automática, auxilia nós, logicamente, a gente tem que dar as orientações, né, dentro do software, mas ele faz esse posicionamento correto para nós, ok? E aí, vamos fazer algumas perguntas aos nossos colegas aqui presentes. Vamos lá, pessoal, agora eu preciso da participação de vocês. Primeira pergunta. Assinale com um X a alternativa que corresponde à perspectiva isométrica sem corte do modelo apresentado. Então, nós temos aqui o modelo apresentado. Veja que ele recebeu tanto um corte de A até A, representado aqui, e um corte de B até B, representado neste ponto. E aí eu pergunto a vocês, qual das três vistas apresentadas, A, B ou C, representa esse elemento apresentado em corte? Alguém sabe me dizer? Letra B? O Neto aí já se manifestou. Beleza, Neto? Mais alguém? Acordado? Mais alguém assistindo a aula? Pronto. Isso mesmo, pessoal. Legal. Por que o item B? Primeiramente, o item A está em corte aqui, não representa a peça. A peça ela tem dois lados. Então, esse item A não seria, né? O item C, o que está errado? Veja que ele tem um orifício aqui na lateral. Esse orifício ele não está representado aqui. Ele estaria em linhas pontilhadas aqui. E aqui não teria, por exemplo, essa lateral da peça, né? Ó, aqui ela seria aberta. Ou seja, seria um detalhamento diferente. Consequentemente, o correto é justamente a letra B. Pronto, legal. Próximo. Assinale com X os desenhos técnicos representados por meio corte. Opa! Quem recebeu aí um meio corte, pessoal? Qual item ou itens? Todos menos o B? Pronto, legal. Legal. Exatamente. Conseguem compreender? Vamos lá. Cuidado. O meio corte, pessoal, o meio corte não é cortar a peça ao meio. É apenas metade da representação. Aqui no item B, nós temos um corte total. Então, seria um corte nessa linha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uma linha vermelha para facilitar vocês. Seria um corte, tá azul, vamos mudar de cor. Aqui, nessa linha, isso seria um corte total. O que é o meio corte? Seria o item A, onde ele recebeu esse meio corte, aqui, ó. Meio corte. O item aqui, ó, C, seria aqui o meio corte. E o item D também seria aqui o meio corte, ó, daqui para cá. Opa, na verdade seria em cima, né, que ele está embaixo. Calma.
Conseguem compreender aqui? Seria aqui, ó, o corte. Tá? Ou seja, esses são os itens corretos. Opa. Só apagar aqui para eu poder passar o slide e dar a resposta. Pronto. Todos os itens menos o B. Tranquilo? Assinale com o X as vistas ortográficas em corte que correspondem ao modelo em perspectiva, com a indicação de 2 planos de corte. Então, nós temos uma pecinha aqui na geometria. Temos aqui representadas as 2 linhas de corte, ó, e as projeções. Essa peça está em corte. Nas vistas, está representada no item A, item B ou item C. Temos que analisar e pensar. Alguém tem alguma sugestão? Tem A, beleza, Ramon. Alguém não concorda com o Ramon? Iria em algum outro item? B, Gabriel? Eu iria de Analisar, B Gabriel. também, professor. Oi, Eduardo. Eu iria de item A. Legal. Pessoal, as 3 vistas, aqui, os 3 representações embaixo, elas estão corretas. Estão representadas corretamente. No entanto, se você observar essa peça, apenas uma delas está representando corretamente a peça, que seria o item A. Por quê? Vamos lá. Veja aqui, ó, vamos pegar esse horizontal aqui primeiro. Veja que ele está numa altura passando o furo quadrado. Quando eu olho todos os horizontais aqui na vista frontal, a vista frontal foi essa aqui, né? Ó, tá? Tá aqui o A cortando o furo quadrado. A representação dele aqui embaixo está correta, ó, mostrando apenas ele. Talvez, porque foi utilizado esse? Porque o furo que está aqui no mesmo plano vai ser representado no outro corte. A gente está vendo o horizontal ainda. Ah, professor, mas aqui o horizontal também foi representado e está aqui. Tudo bem, mas veja que ele está em outro plano. E aí o que acontece? Olha só, nesse desenho B, quando eu cruzo o A, o de A a A, né, que é horizontal, eu represento esse furo, eu passo de B a B representando o quadrado, só que esse outro furo não foi representado em nenhuma das vistas. Ó. Ou seja, esse item B aqui ele não é eficiente, além de estar com os planos fora da posição demonstrada anterior. Esse aqui é a mesma coisa, ó, ele passa o A aqui em cima e o B aqui embaixo. Ah, eu detalhei os 2 furos e aqui, mas não detalhei o quadrado. Ele não aparece em nenhuma das vistas. Consequentemente, aqui o corte A não precisaria ser com desvio, porque uma corte, o A de A representa o furo quadrado, e o de B a B representa os outros furos internos. Ou seja, veja que esse item A aqui, ó, ele demonstra todos os elementos da peça internos, tá? Não que estejam errados, não são eficientes, B e C. O correto seria o A, e aqui também a representação em função dessa isometria de posicionamento das arestas de corte seria o item A. Legal? Deu para entender aí? Analise as vistas, as 3 vistas embaixo, aqui, né, apresentadas. Coloque a letra C para as que apresentam corte e S para as que representam seção. E aí, qual delas é corte, qual delas é seção? Só falar a sequência, né? 1, 2, assim, primeira, segunda, terceira. Qual seria a sequência de letras? Essa é a primeira peça. Seria corte ou seção? Segunda, corte ou seção? Terceira, corte ou seção? E aí? Pela análise de vocês. SCS, legal. O Igor. Alguém colocaria diferente? Primeiro. Pronto, legal. Thiago também.
Aqui, ó, é uma seção. Veja que a gente vê a seção internamente à peça, né? Ó, ao perfil. Legal. Aqui nós temos um corte total, né? Ó, não é meio corte, é um corte total, representado aqui na lateral. Então, aqui bem interessante, ó. Calma. Aqui seria a linha de corte. E aqui seriam o sentido de observação, né, desse corte. Ok? E esse último seria uma seção. Tem as seções apresentadas aqui. Ou seja, borracha. Seção, corte, seção. Legal? Maravilha. Pessoal, se alguém não estiver entendendo, é só perguntar, a gente volta, explica, não tem problema. A hora da dúvida é agora e não depois. Professor, eu não entendi Opa, nem a primeira nem a terceira imagem. pronto. Eu vou voltar alguns slides aqui, ó, só para a gente compreender o que é uma vista de seção. É isso aqui, ó. As seções podem ser representadas, rebatidas dentro da vista, desde que não prejudique a interpretação do mesmo. Isso aqui são peças que têm uma geometria muito longa e uma seção interna. Quando você faz isso, ela representa a vista lateral da peça. Por exemplo, se você pegar um cano e for fazer o desenho técnico de um cano, como ele ficaria no seu papel, né? Ele ficaria representado assim, ó, a vista frontal do cano, ó. Seria dessa forma, né? Aquele cano de 6 metros lá. E qual que seria a vista lateral dele? Ah, tá aqui, ó. Olha a vista lateral dele ali. Veja que ficaria inviável isso aqui no papel, né? Questão de escala, questão de tamanho. Então, o que você faz? Você faz uma representação. Opa, não seria esse furo, calma. Você faz a representação menor do seu elemento e a seção dele internamente. Você traria para dentro dele a seção que corresponde a ele. Não é a bandeira do Japão, não. É a seção da peça. Tá? É uma forma de representação. Onde eu vejo essa representação? Você pegar aí um catálogo de empresas que vendem perfis metálicos de alumínio, de aço, Gerdau, Aço Cearense, ArcelorMittal, que tem aqui no estado, por exemplo, você vai ver representação dessa forma no catálogo dos mesmos. É uma forma de fazer. E aí é o que a gente perguntou aqui, ó. Tá? Aqui nós temos uma vista de seção. Essa é a seção da peça. Mesma coisa aqui, ó. Quando eu aplico o corte, aqui é a seção representada. Essa aqui é interno e essa aqui é a forma externa. Eu acabei não mostrando a parte externa aqui, ó. Opa. Aqui é a corte de seção. Então tem a linha de corte. De A até A, você vai representar o quê? Somente a geometria, como se fosse o carimbo, né? Da parte que está aparecendo. Aí essa parte, os demais. Aí seria uma vista em corte. Você não está fazendo corte, seria uma vista de seção. Representa apenas a seção da linha de corte que está passando. É justamente os desenhos que nós temos aqui, ó. Seção, corte, seção. Seção interna, seção de vista. Ok? Ok, perfeito. Legal. Analise a vista ortográfica aqui e escreva um C para a frase que estiver certa e E que estiver errada. Nesta peça, foram imaginados 2 encurtamentos, certo ou errado? O encurtamento pode ser representado porque a peça tem forma constante em uma de suas partes. Certo ou errado? Isso aqui foi uma questão de concurso, ó. Agora que eu lembrei. Eu lembrei por causa desse item aqui, foi a briga, né? Não é a briga, né? Eles chamam de pegadinha, mas não é pegadinha. É interpretação. Alguém quer dar uma resposta? Certo ou errado? Essa é a primeira. As peças foram imaginadas em 2 encurtamentos. Correto. Primeiro encurtamento, segundo encurtamento, sem problema nenhum. O encurtamento pode ser representado porque a peça tem forma constante em uma de suas partes. Errado. Por quê? Ela tem constante em ambas suas partes. Não é duas aqui, porque aqui é igual, então tem nenhuma já está igual. Não, ela tem que ser igual nas duas partes. Isso aqui era o detalhe lá do concurso.
da questão, né? Que derrubava o pessoal. Era para você marcar somente a errada, se eu não me engano, nesse item aqui. Tinha outros itens também. Legal? E aí chegamos àquela nossa pecinha da aula passada, na verdade, 15 dias atrás, né? Antes do carnaval. Lembra dela? Nós fizemos a representação técnica da mesma, à mão livre. Tecnicamente ficou para vocês fazerem em casa, né? E lá vocês fizeram a representação técnica dela, trazendo à tona, na verdade, né? Fazendo as vistas conforme o projetado. Deixa eu ver só esse aqui. Opa, aqui é a resposta já. Nós fizemos inicialmente lá as vistas delas dessa forma, né? Ó. Aqui, logicamente, eu coloquei vistas a mais, tá? Eu coloquei praticamente todas as vistas, porque dependendo de lado o cada um olhasse, poderia fazer a sua correção. Mas, quando você olha ela aqui, nessa geometria, você observa que as arestas internas estão sempre ocultas, ou seja, esses furos vão estar sempre ocultos, o rebaixo sempre vai ser oculto, né? Ah, professor, e como eu posso representar esse elemento de forma que o que está oculto venha à tona? Aplicando o corte. Como eu aplico o corte? É a devolutiva que eu deixo para vocês, ou seja, fica como compreensão da nossa aula e exercício do mesmo, você representar novamente essa peça na vista, só que agora aplicando um corte. Aonde? Você é o projetista, você decide. Você vai pensar e ver qual é o melhor corte, qual a melhor forma de representar. Existe uma única forma? Não. Existe apenas um único corte? Não, tem outros cortes lá que a gente viu, né? Tipo, corte de seção, meio corte, né? Corte parcial. Tem vários cortes que nós vimos, encurtamento. Você pode pensar e analisar o que seria interessante aplicar à sua peça. Ok? Dentro do software, como eu faço essa correção? Muito interessante. Quando a gente abre nosso software, deixa eu só abrir minha pecinha aqui, que eu esqueci de deixar ela aberta. Só um instante. Também não, está aqui nossa aula. Quando a gente tem aqui a nossa peça desenhada, né? Temos como ver algumas partes desse elemento por meio aqui do corte de seção, mas esse aqui não é a representação técnica, ele faz apenas um corte aqui na vista da seção, para a gente observar nossa peça internamente, tá? Mas, como que eu poderia corrigir no software? Pessoal, nós não vimos ainda a parte de detalhamento técnico no software, nós vamos aprender algumas aulas para frente. Nós iniciamos desenhando nossas peças, tá? Com esse detalhamento, o que acontece? Quando a gente vem aqui, por exemplo, novo desenho técnico, que é onde ocorre, né, o detalhamento, ele vai pedir uma folha, isso aqui eu vou explicar para vocês mais para frente, fiquem tranquilos, tá? Vou pegar uma folhazinha aqui da nossa aula, isso aqui, ó, ok. Tá aqui a nossa folha, né? Vou inserir aqui a nossa peça. Então, o software ele já traz aqui para a gente, preço de vistas, a nossa peça de atividade, ele já gera nossas vistas. Então, vamos lá. Vou trazer aqui uma vista da nossa peça, ok? Aqui, automaticamente, se eu arrastar para o lado, ele já gera nossas vistas, tá? Antes de eu colocar essa vista, só fazer um detalhe anterior aqui. Só encerrar aqui. Eu vou excluir aqui. Esse pontinho vermelho ele atrapalha muito aqui o sisteminha aqui. Ele fica bugado. Antes de eu colocar essa vista, deixa eu só tirar ele aqui, pessoal. Pronto. Agora sim. Pronto, já funcionou. Eu tenho que só alterar aqui minha folha para primeiro diedro. Como é um software americano, ele vem no terceiro diedro. Pronto. Então, vamos puxar aqui nossa vista. Aqui eu já poderia gerar as nossas vistas, né? Ó.
tanto lateral quanto superior, ó. Precisa de alguma outra? Não, só dá o OK. Professor, não tem ver as arestas. Clica nela, deixar as arestas visíveis, né? Ó. Ou seja, os pontilhados. Aqui a gente faria a correção da nossa aula passada, né? Representação. Mas como eu posso aplicar um corte aqui? Vou pegar essa vista lateral, vou remover ela. Tá? Nós temos aqui em cima opções. Vista de seção. Ele chama de seção, mas seria o corte, que é a tradução, né? Ó. Temos aqui a indicação das linhas, se ela é horizontal, se ela é vertical, se ela é inclinada, se ela é com desvio, olha lá, ó, desvio, né? Nossa, vai ser vertical. Trago aqui para a minha aresta, seleciono aqui o ponto central, uma referência, e dou OK. Ele fez aqui. Cuidado. Veja que a minha setinha aqui está apontando para cá, mas eu quero desse lado, eu vou colocar aqui, e vou vir aqui, ó, inverter direção. Pronto, olha lá. Mas o que mudou na peça? Muda a representação aqui, ó, desse furo, ó. Olha lá. De A até A. Legal. OK. Aqui você tem a peça. Professor, tem a parte da achura aqui, eu queria fazer uma coisa diferente. Você seleciona ela, ó, achura de metal, mas você pode mudar. Eu posso mudar a escala dela, ó, né? Posso mudar a angulação dela, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Então, a escala, ó, sendo alterada, tá? Inclinação, ó, posso mudar a inclinação. Ela pode ficar assim? Não. Tem que ficar inclinada. E aí você vai mudando conforme a geometria das peças. Outra coisa que nós vimos hoje, corte de seção. O que seria de seção? Eu vou fazer aqui só para demonstrar, tá? Ele está seção aqui, a gente mudaria só o nome para corte, né? Ó, que é o correto. Vocês estão me escutando bem? Conseguem me escutar, né? Pronto. Meu conector aqui. Tranquilo. Corte, né? Não é que eu estava olhando aqui, meu teclado desconectou junto com o microfone. Achei. Então, corte aqui, né? Ó, corte de A até A. Seção. Vamos aqui novamente. Vou selecionar. Vou pegar no mesmo ponto. OK. Vai ficar BB aqui, mas eu vou colocar aqui, ó, de seção. Então, eu venho aqui e coloco seção parcial, seção fatiada. Pronto, olha aí, ó. Aqui é a vista de seção. Pessoal, não poderia ser em cima da mesma peça. Ou é uma vista ou uma seção, né? Inverter aqui. Só mostrando para vocês. O A e o B estão em cima aqui porque eu fiz outra. Outra coisa interessante. Olha aqui, ó. Vamos fazer um encurtamento. Quebra de vista, eles chamam aqui, né? Ó. Vou pegar aqui. Essa minha vista, não, ele é horizontal. Vou quebrar daqui até aqui, ó. Olha lá. Tá vendo que ele não mudou a peça? Ele continua, só que ela ficou menor representada. Se fosse uma peça muito longa, eu poderia ter um encurtamento. Mas encurtamento não vai impactar aqui nas demais peças? Não, não vai. Olha, se eu medir aqui, ó, vou desfazer esse encurtamento. Antes de desfazer, vamos medir aqui, ó, anotação, dimensão. Deste furo até este furo, ó, 115 é a medida dele. Ok? Mas está isso pós do encurtamento? Não. Se eu tirar o encurtamento, olha lá, e eu vier aqui medir novamente, desse furo até esse, continuo 115. Então, veja que todos esses recursos, eles estão disponíveis para a gente no software, para a gente aprendendo. Lembrando, isso aqui não é a aula ensinando a fazer isso, nós vamos ter uma aula aprendendo a fazer essas vistas. O que nós estamos ainda na etapa da nossa disciplina é a questão de desenhar as peças corretamente. E aí eu pergunto a vocês, né? Perguntei no início da aula para alguns colegas e pergunto agora novamente. As atividades lá, eu vi que alguns alunos fizeram, não foram todos, uns fizeram só a primeira, outros fizeram só a segunda, teve gente que não fez nenhuma das duas. Sobre as atividades, alguma peça em específico que vocês tiveram alguma dificuldade, gostariam que eu fizesse a peça, ou detalhasse o mesmo para explicar algum detalhe? Professor, eu tive muito problema eu acho que era a segunda peça,
que era como se fosse um retângulo com um furo circular? Essa aqui? Não. Não. Ela de frente tinha um furo circular pra Essa gente. aqui? Também não. Também não. Essa era a primeira. Essa aqui Soco são outras. inglês. Calma aí. Essa aqui eu não coloquei para vocês, não. É Era um papai. retângulo mesmo com um furo no meio. Deixa eu achar ela aqui. Foi a segunda peça, professor, aquela que tinha uma rachura vermelha no meio. Essa. Pronto. Pronto, olha aí. Qual foi a dificuldade de vocês? Eu consegui fazer ela bem tranquilo, pra ser sincero, mas na hora de aplicar o fillet, ele não dava certo. Esse aqui? É. O de vermelho? Uhum. Vou Pois fazer é, aqui. minha dificuldade foi aí também. Pronto, vamos lá. Eu conseguia fazer tudo, aplicava o fillet, mas na hora que eu ia fazer o corte desse cilindro, Certo? ele não dava certo, ele tirava todo o fillet da peça. Pronto. Então é só a gente talvez mudar a sequência de aplicação dos elementos. Vamos lá. Vamos deixar o fillet por último, né? Que o fillet seria um acabamento, correto? Uhum. Vou pegar aqui minha peça, esboço, né? Ó, coloquei na isometria. Não tem uma isometria muito bem definida. Vou adotar como se fosse essa aqui, ó, tá? Pra gente. Então, vou pegar o plano superior aqui. Pela geometria da nossa peça, ela é assim, ó. Vou fazer de uma forma, é a correta? Não sei. Tem várias formas de fazer essa peça. Ah, professor, mas é arredondada ali na ponta. Não tem problema, só fica tranquilo. Dimensão. Essa altura dela aqui, ó, é 60. Meu teclado desconectou. 60. Deixa eu só dar um outro aqui. O total dela interno aqui é 60. Né, ó. Aqui é 20. E esse aqui de fora, é só ver o raio, ó. Se o diâmetro é 45, então aqui seria o quê? 45 dividido por 2, né? Tá ali. As alturas, daqui para cá é 20. E aqui eu não vou usar dimensão, eu vou falar que essa linha, segurar o CTRL e essa linha, elas são, era para ser corradiais. Vamos ver se elas vão ficar aqui. Não está aceitando, por quê? Elas já estavam, eu acho. Elas vão ficar só paralelas. Então eu vou colocar a medida aqui, não sei porque ele não ficou. Fala que aqui é 60 também. Tranquilo. Tecnicamente, essa é a nossa peça de lado. A espessura dela aqui, ó, vai ser 45, né? Que é de um lado a outro. Recurso, ressalto extrudado. Para facilitar, eu vou colocar plano médio. Por quê? Só para ficar no centro aqui e eu ter a posição do furo depois, ó. 45. Só um instante. Meu vizinho aqui de cima está fazendo uma reforma, está fazendo um barulhinho aí, mas não, não dificulta a gente. Tecnicamente seria essa nossa peça. O que está estranho aqui? Nada. Vamos pegar aqui, ó. Essa parte arredondada da frente. Vamos fazer ela aqui, ó, fillet. Nosso raio vai ser o quê? 45 dividido por 2, né? 45 é o completo. Então, eu tenho essa curva aqui e essa curva aqui. Olha lá. Ok. Fiz a frente da minha peça. Vou vir aqui na parte de cima dela, ó. O esboço. Tá aqui ela. Vamos fazer um círculo aqui, né? O círculo ele vai pegar bem aqui. Qual o diâmetro dele? 30. Dimensão inteligente. 30. Opa, 30. Recursos. Corte. Passante. Ok. Se eu colocar na isometria aqui, ela vai ficar nessa posição, né? Beleza. Tem alguns fillets aqui. Vamos pegar ele. Vamos fazer o de 7 primeiro, né? Ó, o de 7. O de 7 ele acontece aonde? Nessa aresta. Nessa aresta. Nessa aqui de dentro. Nessa aqui. Aqui, né? Ó, nessas duas. Tanto nessa quanto nessa.
como nessa e nessa, né? É isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. 2, 4, 6. Ok. E agora vem a questão do fillet de 2. Né? A gente escreveu aqui no texto, né, que era de 2, se não me engano. Fillet, raio 2. Pessoal, tem uma questão que você pode ir lá e selecionar aresta por aresta. Ele já pegou tudo aqui já, ó. Ou eu pegar a superfície. Aqui ele já pegou a seção, porque ele tem costume, acho, de... que eu sempre faço assim, mas vamos limpar aqui. Para vocês, talvez vai aparecer assim, ó, uma aresta, depois a outra, depois a outra. Aí você vai selecionando. Ou você pode selecionar a superfície, ó. Se eu selecionar essa superfície, ele já vai pegar também toda a peça, ó. Ok. Tá essa pecinha. Para ela ficar igual ali do desenho, o que, que a gente faz? Vamos deixar ela sólida, verde, e somente o fillet em vermelho. Pronto, esse aqui foi o que a gente desenhou ali para exercício. Propriedades de massa. Não lembro qual era a resposta, mas é isso aqui, ó. Eu teria que ver a resposta aqui, eu não tenho ela aqui. Eu acabei não salvando no volume. Não. Mas deu para entender aí, pessoal, a sequência? Deu, sim. Alguma coisa diferente que vocês viram aqui que eu fiz que tinham encontrado a dificuldade? Eu não tinha visto que o fillet de fora era 2. Acho que eu não cheguei a prestar atenção Tá no nesse texto, texto. tá? Não Pois tá dentro é, do desenho, tá no texto fora, eu não devo ter visto. certo? E eu não fiz a parte arredondada com fillet, né? Esse de fora. Você fez Esse um de fora, desenho. eu fiz o desenho do círculo e apaguei as arestas Não, de mas dentro. daria certo também. Não tem problema. Você pegar ela aqui, ó. Faço já, Letícia, a outra peça, só um instantinho. Se a gente pegar aqui, a parte de cima, né, ó. Esboço. Vamos fazer na mesma vista. Eu desenhar aqui o retângulo. Vou pegar o retângulo centrado aqui. Né? E vim aqui fazer um círculo aqui, ó. Aparar entidades. Só tem que tomar cuidado aqui, como ele é centrado, ele tem essas linhas acabam atrapalhando. Assim. E aqui colocar as medidas, né? Então, ele tinha 60 mais 20 mais 45 aqui, né? Ó. Não, aqui é 60 mais 20. Então, aqui vai ser 80. Esse aqui vai ser 45 dividido por 2. E já vai dessa altura aqui também, né? Que vai ser os 45, ó. Vai dar até uma redundância aí. Não aceitou. Legal. Que mais? É porque não tá tangente aqui, ó. Que mais? Posso já fazer o furo aqui, né? Dimensão 30. Recursos, ressalto estudado. Essa nossa peça, pode ser para esse lado, ela tem 60. 60, ok. Vou selecionar a superfície, esboço, deixar de frente. Nós temos um recorte aqui dentro, né? Ó. De quanto? Dimensão inteligente. Daqui para cá vai ser 20. Aqui vai ser 60. E essa altura daqui para baixo vai ser 20. Recursos. Opa, não quero sair. Recursos, corte. Passante, né? Ok. Fizemos aqui a peça, vamos fazer os fillets. O fillet primeiro é o raio 7. Vou fazer ele aqui. Ele está aqui, aqui, aqui. Essas duas aqui de baixo, ó. Essas duas aqui de cima. Ok. E o fillet de 2. Fillet de 2. Vou selecionar a superfície, ó, ele já vai pegar toda a volta. Ok. Então, aqui nós temos a mesma forma da peça. Se a gente vier aqui em propriedades,
Ó, eu vou deixar aqui, ó, quando a gente mudar de tela, ela vai mudar. Talvez seja um pouquinho travado, mas vai chegar. Então, ó, 12, 588, 225, né? 5882. Se eu mudar de peça aqui, ó, tem que fechar. A outra aqui também vai ter a mesma propriedade, né? Que meu teclado tá fora. Eu tô vacilando. Ó, tá aqui nossa medida dessa peça. Se eu mudar de peça, ele vai mudar a tela ali também. Olha aí, a mesma medida. Aqui tá 15. Lá também tá 15 ou 18. Olha que interessante. Aqui, ó, deu uma diferençazinha na 3 décimos na última casa. Por que será? Vamos ver aqui, calma aí. Ó, 15, 18. Que detalhe eu fiz de diferente aqui. Será que não é por causa do material? Não, não. Isso aqui é volume, né? Independente do... Não era para ter dado diferença em função do fillet aqui. Sabe o que eu acho que foi? Vamos voltar aqui, ó. Ah, quem teve dúvida lá de... Fiz alguma peça, está dando diferença? Vamos voltar. Vou voltar aqui no primeiro esboço, ó. Esboço. Botão direito. Vou ter que fechar isso aqui. Botão direito, editar. Aqui, ó. Ele não tem uma tangente aqui, ó. Desse com esse. Se eu tirar essa cota aqui, interessante ele ter dado essa diferença. Desse ponto para este. Que você não me dá? Dessa linha para essa. Vou tirar, ó. Minha dificuldade é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela tá ligada, só que necessariamente a tangência não está concreta. Ele não está me dando aqui. Então, vamos fazer diferente. Vou deletar essa linha. Vou subir aqui um pouco esse ponto. Ó. Olha como ele gera um ponto meio louco. Vou fazer uma linha daqui para cá. Essa linha, segurando com essa, vai ser... Ela já está tangente, eu vou deixar ela horizontal. Vou aparar as entidades aqui que eu não quero. Converter, não. Aparar. Tirar também essas linhas de centro aqui, que elas estão... Deixar nossa peça no centro. Daqui para cá. Vou colocar aí 80 dividido por 2, 40. Daqui para cá. Agora ainda não está tangente ali. 45 dividido por 2. Aqui era para estar tangente, ó. Quando você vê que tem uma linhazinha azul, tô na dúvida, clique e arrasta. Olha lá, ó. É justamente ela, ó. Ainda não está tangente. Porque ela não está mostrando tangência. Tem alguma coisa... Não seria alguma relação com o centro, não, professor? No caso, eu tive esse mesmo problema, eu tracei uma linha reta, Aqui? Aham, cruzando o círculo para prender ela. Depois eu parei. entendi. Não queria usar a referência, porque eu acho que é isso aqui que está dando a diferença lá da casa decimal. Por que que eu não consigo colocar tangente aqui? Engraçado. Ó. Essa pequena variação que a gente acha que está alinhada aqui, ó. Quando a gente sair aqui. Ó, aqui deu 15. Vamos aqui na outra. Era 18, né? Se eu não me engano. Ó, 18, ó. Será que a cor dá diferença? Não pode ser. Não tem o porquê. Opa, aqui eu peguei a peça toda. Só um instante. Verde. Somente o fillet.
André, Oi, mas a que tá certa é a ponto 15 mesmo. é a ponto 15? É, Ah, legal. Então é a outra lá que te desenhou é a diferente. ponto 18 que tá errada. Engraçado. Mas só ver uma coisinha aqui. Propriedade de massa. É, ponto 15, ó. Então foi a forma de fazer com o fillet. O fillet não era para ele dar essa diferença. Vamos lá. Aqui, a forma de eu fazer com o fillet, eu acho que gerou isso. Porque o fillet, quando ele faz a interseção aqui, ó. Quando você faz com a outra, sem o fillet, ele não faz a interseção, porque ele fez a peça cilíndrica por completo. Engraçado. Provavelmente foi esse fillet aqui que fez a diferença, então, nessa montagem. Não sabia disso, descobri agora também. Só a gente usou uma casa decimal só, né? Isso ficou com uma pressão muito alta. Depois eu vou analisar isso aí, pessoal. Provavelmente foi esse fillet aqui que deu a diferença aí do correto. Então, a forma seria fazer a forma que você fez, né? O retângulo com o círculo e cortando o retângulo. Letícia, qual que é a primeira peça? Você fala, essa aqui, ó. Seria essa? Não, professor, não é essa não. Calma, então. Essa aqui? Isso. Pronto, vamos lá. Vamos deixar ela aqui do lado. Vamos colocar nosso sólido aqui. Cadê o sólido? Aqui. Nova peça. Aqui, a última coisa que eu tinha que me preocupar era com essa inclinação. Eu tinha que me preocupar com a geometria da peça. Opa. E depois ver as demais partes. Então, primeiramente, eu vou adicionar e remover material. Vou fazer aqui, ó, colocar na isometria. Para ficar nessa posição, eu vou desenhar esse retângulo completo dela aqui, ó, que é de 70 por 55. Vou pegar nesse ponto aqui, ó, lateral. Vou fazer aqui um retângulo. Aqui é 55. E aqui seria 70. O comprimento total dela é 100, ó. Então, vou aqui, recurso, ressalto extrudado. Posso colocar 100 para um lado? Posso. Não tem problema, não. Ok. Então, aqui é o blank, né? Se a gente fosse pensar em usinagem, esse aqui seria o nosso blank, nossa peça maciça. Vamos fazer esses dois cortes aqui, ó. Onde eles ocorrem? Nessa face. Então, vou entrar aqui no esboço, vou deixar de frente, ó, pra gente. Então, eu vou ter um corte nesse canto e outro corte nesse canto. Me preocupo com geometrias, depois me preocupo com dimensões. Dimensão. Esse meu corte, ó, daqui para cá, ele tem 25. E de altura, daqui para cá, ele fala lá, ó, 35, né? Ó. Legal. Desse outro lado, ó, daqui até aqui, tem 50. E aqui até aqui, 35. Correto? Correto. Tenho dois fillets de raio 10. Fillets aqui, ó. Raio 10, já está. Nesse canto e nesse canto. Ok. Não preciso me preocupar com essa parte externa, porque vai ser um corte, né? Ó. Então, nós desenhamos ela ali. Ok, aqui, recursos, corte. Passante, né? Ó. Ok. Temos a primeira geometria aqui. Então, se você observar aqui, tecnicamente, essa vista vai bater com essa. Precisamos do corte inclinado aqui agora. Como eu vou fazer esse corte inclinado? Ele faz nessa superfície aqui, ó, né? Ele começa aqui, ó. Selecionar esse aqui, esboço, deixar de frente, linha. Veja que é um triângulo, então eu vou clicar qualquer ponto que dá para não pegar o midpoint aqui, ó, que aí ele vai dar problema. Vou pegar um pouquinho acima, daqui para cá, vou até esse cantinho e fecha aqui um triângulo, ó. Pessoal, quando você fecha a geometria, veja que ela fica mais escura, né? Representa que está fechado. Se tivesse aberto, ela ficaria na cor original da peça. Dimensão deste ponto até aqui embaixo, ó, nós temos 20, né?
Esse de cima vem até o canto aqui. Ó. O que eu posso fazer? Falar que desse ponto até este ponto, com essa medida, 0. Olha lá. E aí está toda a peça. Recursos, vou colocar na isometria aqui para a gente poder observar. Recursos, corte, passante. Ok. Fez aí a nossa peça. Vamos ver se bate. Ela é amarela, né? Olha aí. Propriedades. Avaliar, propriedades de massa. Pessoal, quem tem as respostas aí, vê se bate, por favor. 170, 433,45. É ponto 69 que a resposta. Ponto 69? Estou mal É. hoje, hein? O que foi aqui? Ponto 69. Deixa eu fazer um teste aqui, pessoal, rapidinho. Cadê aqui? Essa aqui vai abrir aí, é a peça que eu desenhei para... Minto, professor. Tá, é 45 mesmo, eu acho. Ah, tá. É porque essa aqui foi a peça que eu fiz o trabalho, né? Que eu fiz a correção. Vamos ver aqui. Propriedade de massa. Cadê? Tá ativo? Olhar para a massa. Ele está escondido em algum canto aqui. Só um instante. Que você não está dando. Engraçado. Tá dando uns bugs aqui hoje. Só um minuto. Propriedades de massa. Que você não está executando. Ou ele está em algum canto aqui que eu não estou vendo. Calma aí. Só um minuto, pessoal. Aqui é uma suava. É para estar mostrando aqui. Deu algum bug aqui agora que nem eu estou conseguindo. Tirei a cor. Avaliar. Só um instante. Estou tentando achar minha pasta aqui agora. Está salvo. Recursos. Isso. Ele não está demonstrando aqui. Vamos fazer uma coisa. Não salvar. Abrir aqui ele rapidamente. Deu um bug aqui. Mas entenderam a geometria da peça lá? Era aquilo mesmo desejado? Está ligando aqui só. Essa aqui foi a nossa última peça. Tranquilo, Letícia. Ó, geometria. Avaliar aqui, só tirar o cabeção. Propriedades de massa. Agora ele voltou. Então aí, ó, 17, 170, 433,45. Então pronto. Mais alguma peça, pessoal? Alguma geometria? Tinha colocado outras aqui. Essa da caixinha. Esse aqui eu não coloquei. Isso aqui era o offset, né? A última. Qual que é a última, Ismael? A da caixinha, você fala? Acho que era essa aqui, né? Seria essa, Ismael? A da caixinha? Essa da caixinha, professor, na segunda tentativa que eu estava tentando fazer, Ah, a geometria dos raios ali, quando eu tentava colocar, ele dizia que era uma medida impossível. entendi. E aí, porque quando eu percebi que ela estava assimétrica, depois de já ter desenhado ela toda, e já ter até passado no plano médio, Aham. estava 48 o tamanho dela. Aí eu tentei aumentar para 50. E aí eu tive que Entendi. fazer do zero, e aí quando eu fiz esses raios, ele ficou dando uma medida impossível. Entendi. É que provavelmente não cabia, lá tinha alguma cota ainda fora.
Vou colocar aqui, vou colocar ela na isometria essa aqui, ó, como se fosse essa aqui de frente. Então, esboço, eu particularmente coloco na isometria. Vou começar aqui pela lateral, ó. Vou pegar ela aqui, ó. Um retângulo, né? Centrado aqui. Dimensão 130 por 50, né? E ela tem de espessura 80. Recursos. Posso fazer esse corte já agora? Poderia. Vou fazer esse corte já. Um corte mais ou menos aqui, ó. Daqui para cá. Ele pegou o quadrante ali, eu não quero. Coloquei inclinada mesmo, mas eu coloco ela horizontal agora aqui. A dimensão aqui, ela fala que isso aqui seria 90, né? Ó, daqui para cá. E aqui seria 20, né? Não, cuidado, não é 20. É 20 mais o raio. Seria 35. É 20 mais 15, ó. Porque se eu somar com mais 15, dá os 50, que é justamente esse último raio aqui, ó. Tá, vou parar entidades. Não vamos querer nem esse, nem esse. Posso colocar os fillets aqui já, ó. Fillet de 15. Vamos ver se ele vai aceitar. Talvez ele não aceite aqui, ele vai ter que fazer fora. Aqui. Ó, ele não aceita, ó, tá vendo? Ele vai aceitar aqui, ó, mas daqui ele não vai aceitar. Isso é comum, pessoal, porque vai sumir uma aresta. Não tem problema. Vou deixar dessa forma. Recurso, ressalto extrudado. Eu vou colocar lá no plano médio, porque por estratégia, como eu sei que tem peças similares, depois eu vou fazer espelho, tá? Plano médio, 80. Ok. Ali ele não vai deixar o fillet, mas eu posso fazer agora, ó. Antes de eu fazer o fillet, eu vou fazer só a casca, senão vai dar mais... Vamos fazer antes, vamos ver se dá certo, não sei. Fillet 15. Ele acontece aqui e aqui, né? Ó. É isso. Ok. Vai ficar assim, né? Vamos fazer a casca, espessura de 5, ó. Casca, não é esse. Casca. Espessura de 5 milímetros. Quero deixar aberto esse. Ok. Fez a nossa casca, ó. Né? E tem essa parte externa aqui. Vou fazer primeiro essa, esboço. Ele é um retângulo que passa um pouquinho aqui fora. Ele tem aqui, ó, dimensão daqui para cá 20. Aí ele passa aqui atrás 5. Então, ó, desabilitei aqui a cota, vou passar aqui. Ah, não, desculpa. Ele passa 3. Daqui para cá é 3. Qual que é a espessura deles? 9. E 38 do centro pela metade, né? Ó, 38. Então vai ser 38 dividido por 2. Dá os 19 aí. Seria isso, né? E uma altura de 3. Recursos, ressalto extrudado. 3 milímetros aqui. Opa, 3. Ok. Vou aproveitar essa deixa aqui, vou vir aqui, ó, nessa superfície, no esboço. Deixar de frente. Meu retângulo vai pegar nesse cantinho, trazer para cá. Vou falar, ó, que essa minha linha, segurar Ctrl e esse aqui estão alinhados. E ele tem 18 daqui de baixo, ó. Dimensão inteligente. Daqui para cá, 18. É isso. 9, 18, beleza. Recurso, ressalto extrudado. Se eu não sei se a medida era 3, se eu esquecer, eu posso falar que ela é até a superfície. Qual a superfície? Essa aqui, ó. Ok. É outra saída, poderia colocar medida também. Fiz de um lado, vou fazer do outro, porque não fez dos dois lados juntos, professor. Eu posso vir aqui, ó, em... Deixa eu aumentar aqui, ó. Espelhar, vai ter aqui, ó. Espelhar. Para fazer um espelho, eu tenho que ter uma referência. Então, quando a gente fez o plano médio, a gente deixou nosso plano aqui, ó. Frontal, ó, no meio da peça, ó. Vou usar ele. Qual recurso? Esse
e esse, ó. Ok. Fizemos aí nossa pecinha. Vou colocar na isometria ela aqui. Ó. Opa. Propriedades de massa. Se alguém tiver a resposta aí para a gente. Propriedades avaliar. Não sei se vai bater. 15.7991. E aí, seria essa? Bateu aí? Deu para entender a sequência? Pessoal, para a gente encerrar a aula, os colegas aí que não tiverem dúvida, podem ir colocando o nome aqui, só para a gente gerar a nossa frequência. Mas, Maio, era isso então, né? Deu para ver a sequência aí? Daqui a pouco eu disponibilizo para vocês a gravação da aula e vocês conseguem acompanhar aí depois, se quiser refazer, voltar com calma. É a única forma de fazer essa peça? Não. Tem diversas outras. E aí você vai exercitando. Tranquilo? Pronto. Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? Não esqueçam de... que, pelos exercícios que eu faço e pela forma como o senhor faz, parece que eu sempre uso a maneira mais longa e demorada possível Não tem para fazer a problema. peça. Não tem problema. É aquela questão que a gente sempre falou. Conforme você vai exercitando, você vai conhecendo novos recursos. E aí aquilo de estratégia que a gente fala, você, que nem eu particularmente, quando eu vejo a peça, eu já penso, pô, tem um recurso de casca, tenho essa volta, posso espelhar, tem simetria, né? É aquilo que a gente fala, estratégia de desenho. Você vê a geometria da peça, você mentalmente já vai trabalhando. Ó, tem um erro aqui, que eu acabei de ver, ó. Faltou um fillet aqui, ó. Cadê aqui? Fillet, raio 5, Foi o ó. fillet de 5 ali. Né? Olha aí, tá vendo? Então a gente vai falando, vai mentalmente vai analisando todos os passos, né? Calma aí, deixa eu só fechar esse aqui. Ó, fillet e raio. 5. Aqui, né? Ó. Poderia ter usado no espelho? Poderia. Passou. Pronto, agora sim. Talvez agora a propriedade aqui bata, né? Avaliar a propriedade de massa. Então, é estratégia. A gente já vai fazendo a estratégia, já vai pensando na sequência. Por isso que a gente sempre pensa, analisa o desenho, olha, veja as geometrias, né? Veja onde, que nem... como essa altura aqui é 15, que eu fiz por causa das contas, né? Que estava 20, mais 15,35, mais 15,50, eu já sei que quando ele vai fazer fillet no esboço e vai transformar uma aresta toda em curva, ele dá erro, ele não aceita. Então eu deixo para fazer depois na peça pronta. Entendeu? E aí vai montando. A estratégia. Não lembro quem comentou, foi o Gabriel ou o Eduardo, desculpa. Mas é estratégia. Aí pensando, analisando, entendeu? É vivência. Como a gente fala, não tem uma única forma correta de fazer a peça, tem diversas formas. Tranquilo? Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? Está um pouquinho travado, acho que está chegando lento aí o áudio. Pessoal, sem mais, então, agradeço a atenção de todos. Não deixem de fazer essa pecinha aí. Exercitem, aproveitem. Agora vocês podem errar, podem, né? Qualquer coisa faz, bate uma foto, manda lá no grupo. Professor, tá certo, a gente analisa, a gente olha, a gente ajuda, ok? Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, ok? Boa semana a todos. Até quarta-feira. Até mais, pessoal. Valeu, professor. Até mais. Valeu, um abraço.